Olá a todos, e está mais do que na hora de vos contar como é que foram as leituras feitas cá em casa durante o mês de setembro, mas antes de debruçar-me, não é? Nesse tema e de vos contar tudinho daquilo que foram as leituras feitas cá em casa durante este mês que passou, ou seja, o mês de setembro, terei que falar de duas ou três coisas. A primeira, não me levem a mal eu estar a queixar-me um bocadinho, mas vocês deixam-me bastante mal habituada e eu tenho notado que nos últimos vídeos, nos últimos vídeos que eu deixei aqui ficar no cantinho, não tive o mesmo número de comentários que eu costumo ter. Pronto, não sei o que é que se passa, poderá ser que as pessoas, tal como eu, estejam cheinhas de trabalho, atoladas de trabalho e não tenham tido tempo para ver os vídeos, não tenham tido tempo ou então viram ou ouviram o vídeo e depois não vieram a fazer o comentário, mas o que é certo é que nestes últimos 3 ou 4 vídeos que eu deixei ficar, exceto aquele que foi a celebração do 7º aniversário aqui do cantinho, nos últimos vídeos, tirando esse, não foram muitos os comentários que aqui me deixaram e eu queria pedir-vos, assim, com carinho, para vocês, neste, por exemplo, porque não, voltarem a deixar-me comentários como vocês costumam deixar, assim, um número jeitoso de 20 para cima, que é o que eu costumo ter. E nestes últimos, tirando o da celebração do 7º aniversário, anda pelos 10, pelos 11, pelos 13, 14. Pronto, e eu acho que mereço, não sei se vocês estão de acordo, mas acho que mereço que vocês comentem o vídeo, já que o veem, que o comentem, nem que seja para me deixar um beijinho, pode ser um emoji, o que for, para que eu sinta que não estou a falar sozinha aqui para a câmara do telemóvel e que as pessoas que vêm aí desse lado gostam daquilo que eu faço. Por isso, pensem nisso com carinho. Estou mal habituada, é certo, mas a culpa também é vossa. Por isso, já que eu estou mal habituada, eu quero continuar a estar mal habituada. E se assim for, se não for pedir muito, voltem a comentar como costumavam comentar, porque faz muito bem e deixa-me satisfeita. Porque é isso que verdadeiramente mais me dá prazer naquilo que eu faço aqui, que é sentir o vosso feedback, e esse feedback eu só consigo ter noção através dos comentários. Por isso, obrigada, pensem nisso com carinho e espero que, se não for pedir muito, que este vídeo tenha bastantes comentários. A segunda coisa que eu quero dizer tem a ver com o que aconteceu em setembro, não é? Já sabem que em setembro aqui no cantinho lemos literatura brasileira. E eu quero muito agradecer a toda a gente que se juntou a mim e que leu literatura brasileira durante o mês de setembro, que me contem tudo aquilo que leram, quais foram as leituras, o que é que acharam das mesmas, não se acanhem, tirem só assim um bocadinho do vosso tempo, um minutinho acho que é suficiente, para me dizerem se leram e aquilo que leram e se gostaram e se não gostaram, se me recomendam, ou seja, aquilo que eu faço no vídeo, vocês também, se assim for possível, se não for pedir muito, mais uma vez, deixem ficar aí em baixo aquilo que leram durante o mês de setembro de literatura brasileira. Também é verdade que se não leram nada de literatura brasileira está tudo bem, mas também me podem dizer como é que anda a vossa média de leituras, aquilo que leram em setembro, se há alguma leitura que vocês queiram aconselhar, mas já sabem, eu faço este pedido muitas vezes e estou mesmo à espera que vocês respondam ao mesmo, ok? Por isso, muito obrigada a toda a gente que se juntou a mim durante o mês de setembro para lermos literatura brasileira. O meu mês de setembro pautou sobretudo pela literatura do outro lado do oceano, ou seja, pela literatura que se faz lá pelas bandas do Brasil, é disso que eu vos vou falar já a seguir. Posso dizer-vos que não foi o mês que eu tenha lido muito, fazendo as contas, eu acho que li apenas, deixem-me confirmar que eu já sabia, antes de começar o vídeo, depois já me passou. Olhem, são os 50, sabem? É a bendita da perimenopausa, ou lá como é que essa coisa se chama. A minha
memória, não é de maneira nenhuma o que era e é uma desgraça, é uma frustração quando nós queremos dizer alguma coisa e lembrar-nos de alguma coisa e a coisa não sai. Ou seja, eu estou para aqui muitas vezes a pensar e acontece-me convosco, acontece-me nas aulas, acontece-me quando eu estou a falar com alguém e isso é um horror. Pronto, mas olhem, é o que é. Quanto é só isso, já não posso queixar muito. Estava a dizer-vos que no total eu li durante o mês de setembro, deixem-me confirmar, porque podia ter posto aqui, mas não, aqui o número, mas não pus. Eu acho que li 5 obras durante o mês de setembro. O marido apenas leu 3 e por isso é dessas 8 leituras que eu vos quero falar durante este vídeo. O filhote voltou à universidade, anda a ler aos pouquitos, uma obra, vamos lá ver quando é que ela vai terminar. Pronto, são 8 leituras então aquelas de que vos quero falar e que foram feitas cá em casa durante o mês de setembro, mas também é verdade que nem tudo correu bem para o meu lado. Para o lado do maridinho foram 3, mas acho eu que todas elas foram extraordinárias. Pronto, para mim foram 5, mas a essas 5 eu tenho que juntar 2 desistências que me custaram bastante a engolir, porque não estava à espera de desistir das mesmas e doeu-me bastante. Foram 2 obras de literatura brasileira e é por elas que eu vou começar, ou seja, por essas mesmas desistências. A primeira veio da Biblioteca da Terrinha, fazia parte dos meus planos para setembro, e é da Tati Bernardi e é... Depois a louca sou eu, creio eu, deixem-me confirmar. Olhem, estou para aqui a fazer barulho de caderninho, mas é o que é. Eu já não a tenho comigo, já tive que a devolver, sim. E depois a louca sou eu, deixo-vos ficar. E a capa, eu já sabia de antemão que era uma obra de não ficção, já sabia que era uma obra com características de crónicas, não é? De textos dispersos, e estava muito curiosa por saber como é que a autora iria fazer chegar a mim situações associadas a coisas como ansiedade, como ataques de pânico, ou seja, coisas pelas quais, felizmente até aos dias de hoje, eu nunca passei, ou seja, nunca experimentei, nunca experienciei nada de ataques de ansiedade ou de pânico, e por essas razões estava muito curiosa para saber em primeira mão, não é? Na primeira pessoa, aquilo que a Tati nos ia contar sobre tudo isso, que ela, sim, infelizmente já experienciou. Começou a obra muito bem, gostei mesmo muito da maneira como ela começou, só que já ia, eu não sei exatamente em que página, a obra é muito fininha, não sei exatamente em que página é que ia e comecei, por muito que me custe dizer isto, porque eu, como nunca experienciei nada disso, não sei se estou a ser extremamente injusta, mas a ideia com que eu fiquei é que depois de um início bombástico e muito entusiasmante, com coisas até que nos fazem rir, eu achei que os textos estavam a ser demasiado, estavam a ser too much. E isso é que me custa dizer, porque eu não sei se estou a ser, como é que eu ia dizer, justa, mas estavam a ser demasiado e eu comecei a sentir-me incomodada, não pelas situações de ataques de ansiedade e tudo aquilo que trazem os ataques de ansiedade ou os ataques de pânico, mas aquilo que a autora, as ferramentas, os artifícios que ela usou para fazer chegar a nós o que é que são esses ataques de ansiedade ou o que é que foram para ela e como é que ela lida com eles no dia-a-dia, etc, etc. Não correu bem e sendo assim eu tive mesmo que desistir, por muito que me custe e por muito que eu tenha a sensação de que estou a ser injusta, já que nunca experienciei nenhuma das situações e poderei estar aqui a achar que é too much e não é de maneira nenhuma. Não sei se alguém já leu esta obra e que esteja aí desse lado, que me conte se eu fiz uma grande asneira em desistir ou se, como eu, também sentiram esta coisa do demasiado e do too much. A outra obra que eu desisti, e sim, vocês vão ouvir se calhar algum barulho de fundo do meu vizinho pequenininho, eu tenho um vizinho pai de 2 ou 3 anos, um filhote, que pronto, quando chega à casa do infantário depois é isto, não é? Pronto. E do infantário ou de onde ele vem, que eu não sei de onde é que ele vem, não é? Porque não sei se hoje ele foi para o infantário, pronto. Mas como eu estava a dizer, a segunda desistência que eu tive
foi da obra que ganhou o Prémio Leia, creio eu, em 2023, não sei se estou a cometer alguma gafe, e que se chama Não Há Pássaros Aqui, de Víctor Vidal. Deixo-vos ficar a capa porque eu tentei lê-la no Kobo. Ela faz parte do Kobo Plus e então eu tentei lê-la e também com algumas expectativas porque sabia de antemão que era uma obra sofrida, como eu tanto gosto, e que me iria levar a conhecer a relação muito problemática e muito conturbada e com laivos de violência entre uma mãe e uma filha. Pronto. Isso à partida já me chamava muita atenção, eu comecei a obra e li as poucas páginas, apercebi-me de que estas duas, mãe e filha, já não estavam juntos e já não se falavam há muito tempo, havia quase nenhuma comunicação entre as duas, até que a mãe desaparece. Pronto. E isso tudo ajudou-me a eu estar ainda mais empolgada. Só que à medida que a leitura ia avançando, eu comecei a sentir aquilo que eu odeio sentir quando estou a ler uma obra, que é sentir-me a pairar por cima da narrativa sem criar laços com a protagonista. Ela tinha tudo para eu criar laços com ela e a coisa não aconteceu. Não deu, eu não fui capaz de criar laços com a protagonista, nem com a própria mãe, apesar de que ela estava desaparecida, não consegui e para estar a insistir numa época em que eu tenho sempre, é uma época muito caótica, a época de setembro para mim, estar a insistir numa leitura que já me estava a fazer pensar que eu iria, se fosse insistir, era para ser a muito custo, eu pus de lado. Também não sei se foi a opção mais válida, a mais justa, a mais correta, mas se alguém desse lado que já tenha lido a obra que me diga, no momento não estava a dar para mim, não sei se alguma vez eu pegarei nela, mas estou à espera das vossas opiniões sobre tanto uma como outra das minhas desistências. Agora sim, falando daquilo que eu li durante o mês de setembro, eu consegui então, para além de ter avançado na biografia do Saramaguinho, que eu nem a tenho aqui, mas vocês já sabem que me acompanha já desde junho, eu consegui ler 3 obras de literatura brasileira. Ficou um bocadinho aquém daquilo que eu pretendia, porque eu pretendia ler 4, mas só consegui ler 3. Li uma de literatura portuguesa, que também não estava nos planos, que se intrometeu porque veio da Biblioteca da Terrinha, e li uma de um autor estrangeiro, que é um dos meus autores favoritos contemporâneos. Falando em primeiro lugar das minhas experiências de literatura brasileira, arranquei o mês com 2 Rios, de Tatiana Salem Levi, ou Levi, autora essa que o ano passado me tinha dado uma das melhores leituras que eu tive em 2024, que foi O Vista Chinesa. Amei a obra, foi um 10 em 10 e que eu continuo a recomendar sem reservas para quem gosta de uma leitura muito dura e com características de verídicas. Pronto, apesar de que a protagonista da obra não é exatamente a protagonista da situação verídica. Eu ia com muitas expectativas para esta segunda obra de Tatiana Salem Levi. Gostei muito da premissa. Estamos perante 2 gêmeos, um rapaz e uma rapariga, que têm laços muito, muito cúmplices e quase umbilicais que normalmente os gêmeos têm, não é? E temos 2 jovens que na época atual, na época adulta, estão completamente afastados um do outro e nós queremos saber à viva força o que é que aconteceu para que estes 2 gêmeos que se davam tão bem, que eram tão cúmplices, que andavam sempre um atrás do outro, que se defendiam, que tinham segredos só deles enquanto crianças e enquanto adolescentes, o que é que aconteceu para que tudo isso se rompesse e eles agora na fase adulta praticamente não se falem e ainda por cima tenham ressentimento um pelo outro por alguma coisa que aconteceu nesses anos de intervalo entre a infância e a fase adulta. Isso chamou muita atenção, gostei mesmo disso. Gostei de toda uma contextualização social que está associada, gostei dos espaços que a autora escolheu, o Rio de Janeiro, essas
praias que estão nesses 2 rios, que eu não conheço nem vi fotos. Eu acho que cheguei a ver fotos e pareceu muito interessante. E também outro espaço na Europa, mais propriamente a ilha da Sardenha, ou da Córcega. Da Córcega, acho eu, uma delas. Já não sei, já não me lembro, olha, mas é uma delas. Gostei muito disso, só que achei que a autora trouxe para a trama situações que por um lado não fazem sentido. Há aqui uma personagem que vai estar na vida dos 2 irmãos e não bate a cara com a careta em questões temporais. O facto desta personagem ter estado na vida destes 2 irmãos não faz sentido, há lá uma altura em que não faz sentido em questões de tempo. Isso mexeu muito comigo, porque já sabem da minha mania das ordens e dessas coisas todas. Não gostei dessa situação e achei também que o final, sobretudo, porque a obra está dividida em 2 partes. A primeira parte leva-nos a conhecer a gêmea, a segunda parte leva-nos a conhecer a perspectiva do gêmeo, e a perspectiva do gêmeo para mim foi a mais confusa. A primeira parte da gêmea gostei imenso, a parte do gêmeo foi onde mais confusão encontrei, e por isso mesmo não posso dizer que tenha sido uma leitura muito interessante. Dei-lhe um 7 em 10, houve coisas, como eu disse, que me chegaram como confusas, e também houve coisas que eu acho que foram desnecessárias, nomeadamente na história do gêmeo, na parte mais atual. Foi aqui coisas que não me fizeram muito sentido e que por isso mesmo me fizeram estou a repetir-me, me levaram a dar um 7 em 10 esta obra, e foi um bocadinho uma frustração. A segunda obra que eu li também fazia parte dos meus planos e foi de Mariana Salomão Carrara, A Árvore Mais Sozinha do Mundo. Li esta obra muito também porque já tínhamos combinado, eu e o João, do perfil do Instagram Na Cama com os Livros, que iríamos ler esta obra para o projeto dele e para o meu projeto agora em setembro, e fizemos uma leitura com várias pessoas. Ainda esta semana tivemos uma reunião online onde todos nós mencionámos como é que nos sentimos com esta leitura, o que é que ela nos trouxe. Também já gravei com o João o podcast o podcast dele, não é? O episódio para o podcast dele, a Livrólicos Anónimos, que eu acho que sai por volta do dia 15 de outubro, não sei exatamente quando é que eu vou pôr este vídeo no ar, mas se vocês estiverem interessados em ouvir-nos com todos os spoilers e mais alguns, acho muito bem que o façam. Eu aqui não vou dar tantos spoilers, vou sim dizer-vos como foi uma leitura muito, muito, muito boa, gostei mesmo muito, foi o meu primeiro verdadeiro contacto com as obras de Mariana Salomão Carrara. Esta obra leva-nos à zona sul do Brasil. Foi uma obra que a autora escreveu porque se sentiu obrigada a fazê-lo perante notícias que ela, com as quais ela teve contacto, sobre as plantações de tabaco e as incidências altíssimas de suicídio nos dias de hoje de quem está diretamente relacionado com as plantações de tabaco, não é? Os produtores. E esta contextualização histórica e social, já sabem que a mim me apela muito. Depois, esta obra é muitíssimo interessante porque tem uns narradores muito sui generis, sim, que não, como é que eu ia dizer, que não são de maneira nenhuma os mais habituais. Leva um bocadinho de tempo a nós entrarmos na trama por causa destes narradores pouco habituais e por serem mais do que o narrador pouco habitual, mas esta família que aqui está e os próprios narradores, nem todos, mas a maior parte deles, é de uma tristeza, mas também, como é que eu vou dizer, há aqui coisas muito tristes associadas a tudo aquilo que são o lado nocivo da plantação de tabaco para quem lida com ela no dia a dia, para quem tem que plantar, para quem tem que fumigar, ou seja, tratar as plantas com veneno. Tudo isso é muito triste,
mas ao mesmo tempo temos aqui uma família pela qual nós nos apaixonamos. Eu apaixonei-me por muitas das personagens que aqui estão, nomeadamente pelos filhos, mais até pela Maria e pelo Pedrinho, que é o mais novo, mas consegui criar laços com todas as personagens, exceto com o namorado da filha mais velha, pronto, mas ele também é um bronco. Mas é uma leitura muito bonita, o estilo da autora é lindíssimo, houve muita coisa que eu sublinhei. Esta técnica dos vários narradores também é muitíssimo interessante e foi uma leitura que eu recomendo vivamente. Eu dei-lhe o 9 em 10, não conseguiu chegar ao 10 em 10, houve uma outra coisa aqui que eu achei que não era necessário estar aqui. Sobretudo um dos narradores que eu acho que não faz sentido. Eles são 4 e eu para mim ficar-me-ia por 3. Há um deles que eu acho que não traz nada à história, mas de tudo o resto eu adorei e dei-lhe um 9 em 10 e recomendo vivamente. Vou continuar de certezinha absoluta a ler Mariana Salomão Carrara e vou ler obras dela como Se Deus Chamar Não Me Vou e É Sempre a Hora da Nossa Morte. Amém. Estas duas foram muito recomendadas nessa reunião online que nós tivemos e são então, quando eu conseguir pôr a mão nelas, porque elas não existem na biblioteca da minha terrinha, quando eu conseguir pôr a mão nelas eu vou querer continuar a ler a Mariana Salomão Carrara. A terceira obra que eu li de literatura brasileira não fazia parte dos meus planos, mas como eu tive 2 desistências, olhem, tive que conseguir, pronto, complementar a coisa, não é? E voltei à Aline Bay e voltei à obra dela, A Pequena Coreografia do Adeus, acho que é assim, sim, Pequena Coreografia do Adeus. Não sei se algum de vocês... Eu deixo-vos ficar aí a capa. Não sei se algum de vocês já leu Aline Bay. Eu li a outra obra dela, que agora não me lembro o nome. Ai, bom dia. Mas depois eu também deixo-vos ficar aí a capa. E gostei muito. O estilo da autora é muito original. Continua a ser na Pequena Coreografia do Adeus. Foi uma obra da qual eu gostei muito por voltar a contactar com esse... Eu não tenho o livro físico, eu li no Cubo, senão mostrava-vos essa originalidade no estilo, a mancha gráfica na página é sempre muito diferente da habitual e há vários tipos de manchas gráficas na obra. E nesta obra fui conhecendo uma protagonista que é uma jovem que nós conhecemos como jovem, adolescente, e depois vamos acompanhando o crescimento dela. É filha única, tem uma relação muito conturbada com a mãe. A mãe é uma mãe, pronto, que, enfim, é uma mãe muito amargurada e que descarrega na filha essas amarguras. E temos então esta filha que tem essa relação muito conturbada com a mãe e que ainda acaba por, como é que eu ia dizer, ficar pior quando os pais se separam. Nós vamos então acompanhando a maneira como ela lida, não só com a mãe, com o divórcio dos pais e depois com aquilo que vai ser a relação que ela vai ter com o pai, muito esporádica por causa do divórcio e de o pai ter saído de casa. Vamos percebendo isso, mas vamos ao mesmo tempo percebendo os sonhos dela e aquilo que à partida parece que não há coragem da parte dela, os pequenos passos que ela vai dando para ser independente e para se, como é que eu ia dizer, para se, não é desenvencilhar, mas para se livrar desses laços bastante pesados que ela tem com a mãe e com o facto de viver com ela. Há pequenos passos que esta protagonista vai dando e que nós vamos gostando de ver, vamos percebendo os sonhos dela, vamos percebendo as relações que ela vai estabelecendo à medida que vai crescendo e se vai libertando dessa carga tão negativa que ela tinha em casa com a mãe, o quanto ela gostaria que o pai fosse mais presente. Tudo isto é muito bonito e fez com que eu gostasse muito da obra. Só a única coisa que me fez ficar um bocadinho frustrada foi que eu não gostei do final. Eu gosto dos finais abertos, não tenho problema com eles, mas este achei demasiado aberto.
compreendo-o por um lado, não gostei dele, não gostei do volte-face que houve, que parece que foi um voltar atrás, e mais não digo, e achei-o muito aberto e algo desapontante, pelo menos para aquilo que eu estava à espera que acontecesse. Foi muito boa a experiência, mas ficou-se pelo 8 em 10 por essas razões que eu vos menciono. Agora, falando daquilo que eu li e que não foi de literatura brasileira, estava nos meus planos regressar a Frederick Backman. Deixa-me pôr isto direitinho. Pronto. Já tinha esta obra aqui em casa há muito tempo. Ou seja, desde o Natal de 2023 já vai fazer quase 2 anos. E vocês sabem o quanto eu adoro Frederick Backman. Já li muita coisa dele, já li o Uva, já li a Brit Marie, que continuam a ser os dois, para mim, que estão lá, assim, nos píncaros, não é? Assim, no pódio mais alto do Frederick Backman. Já li também A Minha Avó Pede Desculpa, não gostei tanto. E li o Gente Ansiosa, do qual eu gostei muito, mas não foi um 10 em 10. Este aqui... eu também fui um bocadinho reticente, por muito que eu amo Frederick Backman, fui um bocadinho reticente para esta obra, porque já sabia de antemão que ela iria ter uma lista muito grande de personagens e que acabaria por a cidade onde isto se desenrola ser a protagonista, ou seja, a personagem principal desta obra é sem dúvida alguma esta cidade que se chama Beartown, que é a cidade do urso ou dos ursos, não é? Traduzido para português, e é uma cidade muito pequena, uma cidade que já viveu melhores dias e que em tudo já viveu melhores dias, em questões económicas, em questões de empregabilidade, em questões até do próprio desporto rei da cidade, que é o hóquei em gelo. Tudo está assim num contexto algo decadente, mas estamos perante algo que poderá mudar isso, que é a equipa dos júniores ou dos juniores de hóquei em gelo, que tem a possibilidade de fazer algo que já o hóquei em gelo desta cidade não faz há muitos anos. Pronto. É certo que o hóquei, mais propriamente o hóquei em gelo, tem um papel muito importante na obra, mas não foi aquilo que me afastou da mesma. Eu gosto de desporto, é certo, não ligo nenhum hóquei em gelo, gosto do hóquei em patins porque tenho 2 afilhados a jogar hóquei em patins, e sempre fui, desde muito pequenina, habituada a ir a jogos de hóquei em patins. O hóquei em gelo pouco ou nada me diz, gosto de desporto, mas mesmo para as pessoas que não gostem de desporto, eu acho que esta obra consegue agradar, consegue interessar por tudo aquilo que está por trás a envolver esta preponderância do hóquei em gelo, e que são as personagens e que são as pessoas que moram nesta cidade e que nós vamos conhecer, tanto adultos como jovens, todos eles direta ou indiretamente relacionados com o hóquei em gelo. Há aqui algo que acontece nesta cidade de muito trágico e que nós logo no primeiro capítulo sabemos, ou melhor, eu acho que nem é no próprio primeiro capítulo. É no primeiro capítulo que é só isto. Estão a ver? Pronto. Isso deixa-nos logo a saber que algo muito trágico aconteceu e nós vamos voltar atrás e vamos perceber tudo o que levou a esse acontecimento trágico. E é uma obra que não tem um ritmo muito rápido, é verdade, que leva o seu tempo a aquecer, que leva o seu tempo a desenvolver para que nós conheçamos as personagens e toda esta como é que eu dizer, esta cidade e tudo aquilo que de bom já teve e que agora não é, que não tem de tão bom. Pronto, há uma construção muito bem feita de tudo isto e é impossível nós não nos agarrarmos a esta cidade e não nos apaixonarmos por a maioria das personagens e até não ganharmos alguma compaixão por aqueles que à partida poderão ser os antagonistas, não é? Os vilões, digamos assim. Pronto. Foi uma leitura maravilhosa. Eu amei. Não posso dizer, eu dei-lhe a pontuação máxima, dei-lhe um 10 em 10 e mal posso esperar por continuar esta trilogia. Eu já tenho as 2 obras, as restantes 2 aqui na estante, não vou ler agora em outubro, mas em novembro ou dezembro eu de certeza que vou pegar, que é para não me esquecer daquilo que está aqui. Pronto, adorei, foi um 10 em 10 como eu já vos disse, mas comparando com o Uva ou a Brit Marie,
e esses continuam a ser os meus favoritos. Este é um 10 em 10 por tudo aquilo que me trouxe, que é muito geral, muitas personagens, a cidade, tudo isto eu adorei. Já na Brit Marie e no Uba é impossível nós não nos apaixonarmos pelos protagonistas e as histórias centram-se sobretudo neles. Aqui não, aqui nós vamos sendo os espectadores privilegiados de tudo aquilo que vai acontecendo nesta cidade, incluindo esse acontecimento trágico que nós sabemos logo desde o início que aconteceu e vamos perceber o porquê. Foi uma leitura maravilhosa, um 10 em 10 e que eu recomendo vivamente, vivamente, vivamente. E agora vou fazer uma pausa que é para depois falar-vos dos restantes e isto não cortar o pio. Até já! Já cá estou. A última leitura que eu fiz durante o mês de setembro não estava nos planos, mas eu tinha-me posto em lista de espera na Biblioteca da Terrinha para ler esta obra. Ela ficou disponível no final do mês de setembro e então, olhem, em vez de ter lido o Davidzinho, que eu queria ler o David Machado e os Dias do Ruído, li um autor português que também é dos meus autores favoritos e falo-vos nada mais, nada menos do que Walter Ugumem e esta última obra dele que se chama A Educação da Tristeza. Antes de vos falar daquilo que está aqui dentro, quero falar-vos em termos de estética da obra. É uma obra que está muito, muito bonita. Pronto, é uma obra que predominantemente tem a cor vermelho e azul. Ainda gostaria de saber por que motivo, não entendi. Pronto. Depois o texto ou está em azul ou está escrito em vermelho e a intercalar o texto temos as ilustrações do próprio autor que são sempre com muitas mãos e muitos dedos e pés. Pronto, lá está, eu também não as entendo muito bem, mas sei que são do próprio autor, já não é a primeira vez que tropeço nelas e gosto delas, apesar que as acho sempre um bocadinho estranhas. Pronto, mas passando e já vos tendo mostrado a belezura que é esta obra, o que mais me interessa sempre é o que ela contém, ou seja, o que está lá dentro de texto, não é? De assunto, de conteúdo, de sumo. E aqui nós vamos encontrar uma obra de não-ficção. Uma obra de não-ficção cujo tema central poderemos dizer que é a tristeza. E temos textos muito dispersos, associados ao dia-a-dia do próprio autor. Um autor que é poucos anos mais velho do que eu, mas que já demonstra algumas manias e algumas esquisitices que eu entendo perfeitamente e que até sinto que são algo parecidas com as minhas, porque é vontade muitas vezes de estar sozinho no cantinho dele, sem que ninguém nos chateie. Não sei, há muita coisa que ele vai aqui deixando assim, sabem? Assim, coisitas dispersas, apontamentos dispersos que me dá a entender que quanto mais idade nós temos, mais picuinhas ficamos e mais esquisitos ficamos e mais manias temos. E não são manias que há que criticar, muito pelo contrário. São coisas que nos levam, como é que eu ia dizer, a dar a entender que não estamos para fretes. E cada vez mais eu concordo plenamente com isso e faço isso na minha vida, não estou para fretes. Porque o tempo é muito escasso, nós perdemos imenso tempo a trabalhar, cada vez mais, não é? E por isso mesmo não estou para fretes, já me chegam os fretes da escola e do trabalho porque tenho que os engolir e tenho que os fazer, porque senão não recebo ao final do mês, não é? Mas depois tudo o resto eu já não faço. E senti essa afinidade com muita coisa que o Walter conta aqui. Adorei muitos dos textos. Há aqui textos que estão associados à perda da melhor amiga dele, e esses textos são muito dolorosos de se ler. À perda de um sobrinho, que nem quero pensar nisso, que até me arrepio toda. E há um texto em particular de uma mãe que perde a carta de um filho e que foi aquele que mais mexeu comigo. E que eu acho que não vou esquecer tão cedo, ou nunca.
De resto, não consegui, por muito que isto tenha sido maravilhoso, não consegui dar-lhe um 10 em 10, dei-lhe apenas um 8 em 10, porque a sensação com que eu fiquei algumas vezes é que o autor se repete. Pronto. Tem toda a lógica aquilo que ele faz de se repetir, porque são textos dispersos, porque é uma obra de não ficção, porque é aquilo que lhe vem à cabeça, mas senti que em alguns momentos houve coisas que se repetiram e que não me trouxeram nada de novo e que eu gostaria de ter visto mais tristeza aqui. Esses foram os dois grandes fatores para eu não ter dado a pontuação máxima. De resto, é Walter Hugo com uma escrita maravilhosa como ele tem, que sempre me arrepia de tão bela que é, e para mim valeu muito a pena voltar a ele, e ainda bem que o fiz, e recomendo 8 em 10. Para concluir este vídeo, falta-me falar das leituras do meu marido e já me dei conta de que, esperem só um bocadinho que me falta uma, que eu nem sabia que a Peste tinha feito, mas que é uma das obras que vocês ainda não sabem que chegaram cá a casa, não é? Nos últimos meses, e ele já a leu, mas não a deixou num sítiozinho que costuma ser aqui atrás das leituras feitas. Não, voltou a pôr-la no sítio, e por isso ela não está aqui. Eu só vendo o caderninho dele é que me dei conta, percebem? É assim, o Peste, o meu marido, não pode esperar por ninguém. E por isso esperem só um bocadinho que eu vou buscar a obra, porque ela está lá em cima, nas prateleiras de lá de cima. Um momentinho. Como vos disse no início do vídeo, o meu marido fez 3 leituras durante o mês de dezembro. Todas elas foram a nota máxima. Eu acho que não me estou a enganar, acho que não estou a dizer nenhuma asneira, mas deixem-me confirmar no caderno dele. Sim, foram 3 e todas elas foram de pontuação máxima. Ele lê pouco, mas tem um dedo muito mais acertado do que o meu para a escolha. Começou o mês com uma recomendação minha. Eu disse: Nuninho, tens que ler esta obra porque sim e porque sim e porque sim. Falo-vos de Descansos de Susana Amaro Velho e a obra tinha sido aquela loucura que foi para mim neste verão e que vocês sabem que eu dei a pontuação máxima à obra. Acho que eu deixei ficar aqui. E recomendei ao meu marido, assim, umas milhentas vezes, passando o exagero, e ele finalmente pegou nela e amou-a. Pronto, por isso nós somos 2 a recomendar esta obra com umas características, no bom sentido, de telenovela, que nos leva ao interior do país, que nos leva a conhecer muitas personagens, é certo, mas que tem um ritmo muito bom, uma escrita muitíssimo bonita e um final que nos destrói, é verdade, mas que é daqueles, sabem, explosivos, sobretudo para nós portugueses e para coisas que aconteceram nos últimos anos cá em Portugal. E mais não digo, um 10 em 10, e somos 2 a recomendar vivamente estes Descansos de Susana Amaro Velho. A segunda leitura que ele fez foi a tal que não estava nos planos, não é? Porque é uma obra que caiu cá em casa, deixem-me ver, em julho de 2025, e é uma novela gráfica e é Branco em Redor, de Wilfried Lupano e Stéphane Ferre. Não sei se estou a dizer bem o nome dos autores. Eu sei que esta obra nos leva à época da escravatura e ao abolicionismo, creio eu ainda não a li, ele já a leu, amou, deu-lhe um 10 em 10 e pronto. O que é que vos posso dizer? Posso mostrar-vos um bocadinho da arte, não é? Das vinhetas, e um dia destes, nem que seja no próximo agosto ao quadrado, eu irei pegar nesta obra e quero muito que ela também me deixe como deixou ao marido, assim, completamente satisfeito. Ou satisfeita, no caso. A última obra que ele leu também é uma obra fininha, também é um dos últimos habitantes de cada estante, olha se não, e é uma obra ilustrada sobre um tema muitíssimo pesado e doloroso e sofrido e que tem a ver com
como é que eu ia dizer, os migrantes e com tudo aquilo que são os refugiados e tudo aquilo que acontece a tanta gente que perde a vida porque quer ser feliz num lugar onde possa ser feliz e viver em paz. Falo-vos de uma prece ao mar, de Khaled Hosseini. Ainda não li esta obra, é uma obra muito pequenininha, ilustrada, e que acho que também a mim vai destruir o coração, ao marido deve ter destruído porque ele deu-lhe um 10 em 10. E é isto, meus queridos, já vos falei de tudo aquilo que foram as leituras e desistências de cá de casa durante o mês de setembro. Lembro aquilo que disse no início do vídeo, por favor comentem, não deixem de comentar, nem que seja para dar-me um beijinho e força e ânimo. Contem-me tudo como é que foi o vosso setembro, o que é que leram, do que é que gostaram mais, e não se esqueçam também de me dizer o que é que leram para o nosso setembro brasileirinho. Um beijinho muito grande e vemo-nos num próximo vídeo. Tchau!